seja bem-vindo! Hoje é segunda-feira, dia 15 de julho de 2024. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Economia gaúcha em recuperação. Casos de dengue no inverno superam expectativa. E ainda, resultado das quartas de final da divisão de acesso. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Dados do IBGE mostram que a economia do Rio Grande do Sul sofreu um impacto significativo em maio, com a indústria registrando a pior queda da história. Mas o comércio apresentou uma alta expressiva, superando a média nacional. Especialistas apontam que a recuperação já começou, apesar dos desafios. Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, revelam um cenário econômico desafiador para o Rio Grande do Sul. Em maio, a indústria gaúcha enfrentou a pior queda da história, com uma retração de 22,6%, impactando diretamente a média nacional, que também sofreu uma queda de 1%. 12 dos 14 segmentos industriais tiveram desempenho negativo, com destaque para os produtos químicos, que caíram 5,21% devido à paralisação no polo petroquímico de Triunfo, e as máquinas e equipamentos agrícolas com uma queda de 3,25%. O setor de alimentos também foi afetado, registrando uma queda de 2,8%, especialmente nas carnes, devido às enchentes no Vale do Taquari. Os veículos automotores sofreram uma retração de 2,28%. Apesar dos desafios, há uma expectativa de melhora dos dados de junho. Por outro lado, o comércio gaúcho apresentou resultados positivos, superando a média nacional. A alta de 9,9% no Rio Grande do Sul, comparada a 8,8% no Brasil, foi impulsionada pelo pânico inicial, que levou ao aumento nas compras por estoque de alimentos e pela onda de solidariedade. No setor de móveis e eletrodomésticos, houve aumento significativo de 19,2% e 10,5%, respectivamente. Entretanto, o setor de serviços registrou uma queda de 5,4% em maio, impactado principalmente pela diminuição nos serviços prestados às famílias, como turismo e alimentação. A boa notícia é que, segundo economistas, a recuperação em curto prazo já começou. Contudo, a sustentabilidade dessa recuperação dependerá do sucesso dos planos de infraestrutura e dos programas de apoio emergencial ao setor produtivo. Vamos falar de futebol. As quartas de final da divisão de acesso começaram com tudo, com empates, vitórias e adiamentos. Acompanhe todos os detalhes e veja agora na competição quem avança. As quartas de final da divisão de acesso começaram neste final de semana. Em Frederico Westphalen, União e Monson empataram em 1-1. A decisão para saber quem avança acontece na próxima quarta-feira no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Já o Glória perdeu para o Pelotas na Boca do Lobo por 2-0. O Pelotas pode perder por até 1 gol no confronto da próxima quarta-feira às 19 horas no Altos da Glória, em Vacaria. 2 partidas tiveram que ser adiadas para esta segunda-feira às 19 horas, devido às fortes chuvas. Veranópolis e Inter de Santa Maria, e Lajeadense e Passo Fundo. E agora a próxima informação em destaque. A partir de amanhã, os servidores do INSS aqui de Rio Grande estarão em greve. A paralisação pode afetar os segurados que dependem dos serviços da Previdência Social. Para orientar sobre como proceder durante esse período, confira na reportagem. A partir da próxima terça-feira, os servidores do INSS do município do Rio Grande entrarão em greve, impactando os segurados que dependem dos serviços da Previdência Social. A decisão foi tomada em resposta a reivindicações salariais. Para entender melhor os efeitos dessa paralisação e orientar sobre os próximos passos para os segurados, entrevistamos a Carolina Bucossi,
previdenciarista e professora. Ele, em busca de alguns reajustes salariais que eles estão há muitos anos sem, eles fizeram, no mês passado, uma reunião junto com os sindicatos e fizeram essa operação apagão. Eles, durante todo o mês de junho e agora a parte de julho, reduziram em 20% os atendimentos, que não houve grande afetação para a maioria das pessoas, para tentar convencer o governo a ter esses reajustes. Como não foi possível, não chegaram a um acordo, a partir de amanhã, na agência do INSS aqui de Rio Grande, mas isso é a nível Brasil, tá, Bruna? Todas as agências estarão em greve. Algumas com algumas datas de diferença, mas a ideia é que todas as agências do INSS do Brasil entrem nessa greve. Ela também explicou como as pessoas devem proceder para buscar atendimento durante o período de greve. Atendimentos ficarão prejudicados. Na nossa cidade de Rio Grande, haverá ainda o atendimento das perícias médicas e avaliações sociais. Porém, as pessoas que precisam entregar alguma exigência ou buscar a agência por qualquer motivo, deverão buscar os canais remotos de atendimento, que é o portal do INSS, o 135 ou o próprio aplicativo. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta segunda-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, a tarde será de sol com muitas nuvens durante o dia. Os ventos ficam em 12 km por hora, a umidade em 66%. A temperatura será de 15 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em São José do Norte, à tarde existe a possibilidade de aberturas de sol, com um aumento de nuvens. Os ventos ficam em 12 km por hora, a umidade em 66%. A temperatura será de 15 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será ensolarada. Ventos ficam em 18 km por hora, a umidade em 74%. A temperatura será de 16 graus a máxima e 7 graus a mínima. Em Camaquã, durante a tarde, a previsão será de sol. Os ventos ficam em 12 km por hora. A umidade hoje pode ficar em 68%. A temperatura será de 19 graus a máxima e 8 graus a mínima. Em Venâncio Aires será nublado com aberturas de sol à tarde. Os ventos ficam em 15 km por hora. A umidade em 78%. A temperatura será de 16 graus a máxima e 12 graus a mínima. E agora a próxima informação. Os casos de dengue no Rio Grande do Sul já superaram os números do inverno passado. Nas últimas 4 semanas foram registrados 2.493 novos casos, muito acima dos 2.194 de todo o inverno do ano passado. A combinação de enchente e dias quentes contribuiu para essa alta. O número de casos de dengue neste inverno no Rio Grande do Sul já superou o total registrado em toda a estação no ano passado. Mesmo com a redução esperada após o verão, os casos seguem elevados. Isso pode estar relacionado a eventos climáticos recentes, como a enchente de maio. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, o estado contabilizou 2.493 novos casos de dengue. Esse número já ultrapassa os 2.194 casos confirmados durante todo o inverno de 2023. E ainda faltam 10 semanas para o fim da estação. O aumento expressivo dos casos começou em 2023. Foram registrados 467 casos nessa semana. Já em 2024, o número saltou para 1.470, mais que o triplo. Embora os casos estejam diminuindo com o avanço do inverno e a queda das temperaturas, eles não desapareceram. Nesta semana, os casos caíram para 778. Quase metade da semana anterior.
E agora a próxima notícia. Um estudo do Atlas da Violência 2024 indica que até 89 homicídios no Rio Grande do Sul em 2022 podem ter sido classificados incorretamente como mortes violentas de causa indeterminada. Utilizando inteligência artificial, o levantamento aponta uma subnotificação significativa nas estatísticas do Sistema de Informação sobre a Mortalidade do Ministério da Saúde. No ano de 2022, até 89 homicídios no Rio Grande do Sul podem ter ficado de fora das estatísticas oficiais do Ministério da Saúde. Essa é a conclusão do Atlas da Violência 2024, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Utilizando inteligência artificial, o estudo estima que esses casos foram erroneamente classificados como mortes violentas por causa indeterminada. Os dados utilizados são do Sistema de Informação sobre Mortalidade, que registrou 1.964 homicídios no estado em 2022. No entanto, o estudo aponta que o número real de assassinatos teria sido de 2.053. A metodologia do Atlas leva em conta características das vítimas, como idade, sexo, raça e local da morte, para reclassificar as mortes violentas sem causa determinada. Cerca de 132 mil mortes violentas no Brasil nos últimos 10 anos não tiveram sua causa determinada. Em termos nacionais, o Rio Grande do Sul ocupa a 12ª posição em homicídios ocultos. Entre 2012 e 2022, o estado soma 955 casos desse tipo. A base de dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, que utiliza registros policiais, apontou 1.761 homicídios em 2022. No Brasil, o Atlas da Violência estima que o país teve 52.391 homicídios em 2022, um número bem superior aos 46.409 registrados oficialmente. Mudando de assunto, o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, retoma os embarques e desembarques nesta segunda-feira. No entanto, pousos e decolagens continuarão na base aérea de Canoas, devido à enchente. Acompanhe agora. A partir desta segunda-feira, os embarques e desembarques de passageiros serão retomados no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. As operações no terminal haviam sido interrompidas devido aos impactos da enchente de maio na capital. No entanto, apesar da reabertura do terminal para passageiros, os pousos e decolagens continuarão a ocorrer na base aérea de Canoas, devido à falta de condições operacionais do Salgado Filho. O terminal funcionará das 6 às 21 horas. E os passageiros devem se apresentar 3 horas antes do voo, com o processo de embarque se encerrando 1h30 antes da decolagem. Serviços de alimentação estarão disponíveis de forma adaptada, e o estacionamento 2 será acessível para carros e motos. Empresas de transporte turístico e locadoras de veículos também estarão operando nas estações de ônibus. Por fim, o ponto de transporte por aplicativo e táxi permanece no canteiro central, em frente às portas 1 e 3, respectivamente. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta segunda-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa semana e até amanhã.